Pronto, gente. Então vamos iniciar, tá bom? Desejo aí boa tarde a vocês. E na aula de hoje, nas questões do Enem, nós temos aí 4 questões para nós desenvolvermos aqui, trabalhar com vocês e conto com a participação, certo? Espero que a aula seja proveitosa. Iremos trabalhar questões de função do primeiro grau e função do segundo grau. Tá bom? Então, 3 questões de função do primeiro grau, mais relacionado assim ao que nós já trabalhamos em equação da reta, certo? Lembrando que toda função do primeiro grau, ela pode ser interpretada como uma equação da reta. Então, nós vamos trabalhar nessa perspectiva, certo? No nível do conteúdo do terceiro ano, né? Que no sentido de trabalhar a equação da reta baseada em gráficos. Lembrando aí no contexto do Enem. E também na função do segundo grau, em relação à parábola, mais precisamente vértice da parábola. Então, vamos iniciar, gente, ó. Nossa primeira questão é uma questão do Enem de 2016. Ela vai envolver a equação da reta, mais precisamente coeficiente angular. Bom, vamos ler a questão, ó. Para uma feira de ciências, 2 projéteis de foguetes A e B, então você já olha o gráfico aqui, os dados, 2 projéteis de foguetes A e B estão sendo construídos para serem lançados. O planejamento é que eles sejam lançados juntos com o objetivo de o projétil B interceptar o A quando esse alcançar sua altura máxima. Pronto, vamos entender até aqui, ó. Eu tenho o projétil B, pela tabela, gente, o projétil B aqui, o código, né? O B vai ser essa reta, vocês estão percebendo aqui, ó, que ela parte do ponto zero, certo? Essa reta B. Vejam que é uma reta. A ideia, ela vai interceptar, ela tem que interceptar esse gráfico, o projétil A, certo? O projétil A aqui é uma parábola, né? Vocês estão percebendo aqui. Só que nós não vamos trabalhar a equação, a função, nesse sentido aqui da parábola, né? Ele vai se referir aqui à reta, que é o projétil B. Ele quer que esse projétil B intercepte o projétil A. E ele vai continuar a dizer o seguinte, ó, para que isso aconteça, um dos projéteis descreverá uma trajetória parabólica, que no caso do projétil A, ou seja, uma parábola, enquanto o outro irá descrever uma trajetória supostamente retilínea, então uma reta. Todos dois, eles vão partir do ponto zero. O gráfico mostra as alturas alcançadas por esses projéteis em função do tempo nas simulações realizadas. Então, está mostrando a altura. Você vê que o projétil, o B, que é a reta, ela atinge uma altura que é acima de 16 metros. Então, com essa distância aqui, mais ou menos de uma que vai ser 4, né, 16 para 20, então vamos dizer que ele esteja na metade, como se fosse aqui 18 metros, aproximadamente 18 metros. Né? E a parábola, a altura máxima dela está aqui, ó, né, vai atingir 16 metros. Então, é o seguinte, ó, com base nessas simulações, observou-se que a trajetória do projeto B deverá ser alterada para que o objetivo fosse alcançado. Então, para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta que representa a trajetória de B deverá, aí vai, diminuir em 2 unidades, diminuir em 4 unidades, e aí segue. Ele quer saber em relação ao coeficiente angular, né, ó. Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta que representa a trajetória de B deverá, certo? Vamos entender a questão, gente, ó. Essa reta, ele quer dizer que essa reta, ela tem que interceptar a parábola no ponto mais alto da parábola, certo? Ela vai interceptar no ponto mais alto. A reta, nesse formato, dessa posição que está aqui, ela vai ter um coeficiente angular m, né? Lembra da equação da reta, o coeficiente angular? Se ela for interceptar no ponto mais alto da parábola, o coeficiente dela vai mudar. Então, vou ter 2 situações. Até o momento, vocês estão entendendo a questão? Vamos comentar. Participem. Até o momento aqui, na interpretação. Quando eu digo que os 2 projéteis são lançados, o B e o A. O B é uma reta
o B é uma reta, o A é uma parábola. Você vê, então, você está analisando o seguinte, a reta aqui, ela está passando pelo ponto 6 e 12, né, por aqui. A reta está interceptando a parábola. Mas só que a questão diz o seguinte, vamos voltar. Ó. O planejamento, qual o objetivo? O planejamento é que eles sejam lançados juntos, com o objetivo, a parte principal é essa daqui. Então, o objetivo do projeto B é interceptar o A quando esse alcançar a altura máxima. Qual é a altura máxima do projeto A? Ele está se referindo aqui, ó. O projeto B, a reta, ela tem que tocar a parábola no ponto mais alto. Qual é o ponto mais alto da parábola? Que é o projeto A. Isso, 16. Aí, gente, preste atenção, ó. Ela tá aqui, ela tá interceptando no ponto 12. Tá percebendo aqui, ó? No ponto 12. Só que ela tem que interceptar no ponto 16. Certo? Então, o que é que acontece? Vamos pensar aqui, ó. Como se trata de uma reta, vocês sabem que a equação da reta, que nós já estudamos aí, é y igual a mx mais n. Estão lembrados disso aí? Estão lembrados? Sim. Sim. Certo, estamos vendo isso aí. Né? Agora é o seguinte, qual o coeficiente angular nesse momento? Então, veja que nesse momento aí, ela está ultrapassando o ponto 6 e 12. Mas ela vai ter que ultrapassar o ponto 4 e 16, que é o ponto mais alto da parábola. Então, vai ter um reajuste aí para poder atingir esse objetivo, que é interceptar a parábola no ponto mais alto. Estão entendendo agora a interpretação da questão? Tá, a ideia que eu quero que vocês entendam é isso. Interpretar a questão antes para a gente resolver aqui. Ficou claro aí? Ela está nessa posição aí, ó, a reta. Ela vai ter que subir mais um pouco para alcançar o objetivo. Ela quer que ele intercepte nesse ponto. Né? Tranquilo aí? Tranquilo. Agora sim, né? Agora vamos pensar. O coeficiente linear, lembra dele? Ó? O n é igual a zero. Por que, que o n é igual a zero? Já está definido, o n é zero. E aí vocês estão vendo já aqui, né? Por quê? Que a reta toca o eixo y no zero. Olha de onde a reta parte, ó. A reta parte aqui do zero. Então, se essa reta tivesse partindo do 8, então significa que o n seria 8. Entenderam isso aí? Lembraram? Se o n partisse se a reta partisse do menos 8, então o n seria menos 8. Essa é simples, gente. De onde onde a reta toca o eixo y, esse valor é o coeficiente linear. Bom? Agora vamos pensar. Já aqui, destacando aqui o zero, né? Então, eu já sei que o n é igual a zero. Então, eu preciso descobrir o quê, então? Para poder trabalhar aí, saber se diminuiu ou aumentou. Eu preciso descobrir o O quê? M. Né? O m, né? Toda O M. equação, gente, toda equação da reta, ela tem dois coeficientes, o angular e o linear. O angular é o m, que a gente não sabe por enquanto, né? Mas o n a gente já sabe, porque sai aqui do zero. E a ideia é o seguinte, ó, vamos escolher um ponto, né? Já que nós estamos trabalhando a reta inicialmente, você escolhe um ponto da reta para fazer a substituição. Bom, então, vamos escolher o ponto 6 e 12. Vamos localizar. Tá aqui, ó. 6 e 12. Tá visualizando aí? Ponto 6 e 12 na reta. Onde tá tocando a parábola? Ó, 6 do x, que é 6 segundos, né, no caso aqui, e a altura em metros, aqui que é 12. Bom, vamos pegar esse ponto 6 e 12 na reta e a gente vai encontrar o valor do coeficiente angular m. Como é que a gente faz aqui? Alguém lembra? Já vimos isso aí. Para encontrar o valor de m, eu faço o quê? Eu pego esse ponto aqui. Vamos lá. Vou encontrar o valor de m. Fazendo o quê? Aqui, ó. X e y. Ó, o x é 6. Tá percebendo? X é 6 e o y é 12. Então, gente, é só substituir nessa fórmulazinha, ó. No lugar... Opa, alguém falou? Pode falar. E aí, Jefferson?
Ó, o y aqui vai ser 12, no lugar do y eu coloco 12, o m eu vou descobrir, o x aqui é 6 e o n já tem que é 0. Né? Agora vamos pensar o seguinte, ó. Lembrando do nosso objetivo aqui, ó. A reta, eu vou ter que deslocar essa reta para passar no ponto mais alto. Estão percebendo aqui, ó, né? Ela vai ter que passar nesse ponto. Né? Ultrapassando aqui o ponto mais alto na parábola. Perceba o seguinte, ó. Qual é esse ponto mais alto, ó? X é 4 e o y é 16. Bom, vocês estão lembrando do cálculo do m, né, pela variação? Lembra que nós já estudamos isso aí? Variação de y, variação de x. Vamos ver se vocês lembram, ó. Só que meu chat foi todo bugado. Eu estou entendendo, já entendi aqui. Você pode pensar assim, Jefferson, delta y, delta x, lembra? Quando eu falo lá na física, né, quando vocês estudam aquela questão do delta, né, o ponto final menos o inicial. Vamos pensar assim, a variação de y, variação de x. Vamos pensar aqui, ó. Vamos escolher o ponto 6 e 12 na reta. Inicialmente, olhe só para a reta, né? E encontrar o valor do coeficiente angular m, considerando o ponto 0 e 0. Então, eu tenho dois pontos aqui. Eu vou pegar a variação desses dois pontos. Então, aqui, ó, para saber o coeficiente angular da reta, o m. Ó, eu tenho aqui, ó, 6 e 12, círculozinho preto, e o círculozinho vermelho, 0 e 0. Bom, como é que a gente faz, ó? Lembra, ó? Variação de y. A variação de y. Aí você olha aqui, ó, 12 menos 0. Estão entendendo aqui? Você olha só para o eixo y. Ponto final, 12, ponto inicial, 0. 12 menos 0. Variação embaixo, variação de x. Aí você vê aqui, ó, 6, ó, 6 menos 0, já que o x também é 0. Todo mundo entendeu? Pegando só a variação. Mas é nesse sentido aí, Jefferson, que você colocou. Compreenderam, gente, aqui? Agora, o que é que eu faço, ó? Só subir daí, ó. 12 menos 0, 12. 6 menos 0, 6. Olha quem é nosso coeficiente angular. M igual a 2. Ó, até uma forma simples, né? Uma mais simples de você resolver. Ou seja, não precisa você fazer aquela substituição, né? Você poderia usar a fórmula também, certo? Y igual a mx mais n, substituir. Mas, pela a variação de y e a variação de x, também tem como você calcular, bem mais simples. Todo mundo entendeu, gente, aqui? Esse procedimento? Encontramos o coeficiente angular 2. Nesse formato aqui, bom? Onde ela está passando aqui, ó, pelo ponto 6 e 12. Certo? Alguma pergunta aí? Tá fácil? Aí o valor de x e y, né? Que tu Embaixo, né? subtraiu. Isso. Pronto, ó, os dois pontos aqui, mano, ó, 6 e 12, 0 e 0. Subtrai y com y e x com x. Tá vendo aqui? Então, 12 menos 0. 6 menos 0. Em cima, é como se fosse lá, delta y. Embaixo, delta x. É a variação. Ponto final menos ponto inicial. Entendeu aí? Então, ó, o coeficiente angular aqui dessa reta é 2. Agora, o que é que a questão pede, ó? Ó, ela vai pedir aqui, ó, olha nessa reta pontilhada, gente, aqui. Ela quer o seguinte, essa reta, ela tem que subir e deslocar aqui para esse ponto mais alto da parábola. Então, o que é que vai acontecer com o coeficiente angular? Será que ele muda ou não? Se eu subir essa reta, já que angular está se referindo a ângulo, né? Então, se eu desloco, se eu subo essa reta, será que o coeficiente vai mudar ou vai permanecer o mesmo? Hein, gente? Vai mudar, né? Oi? Muda. Com certeza, né? Porque você vai perceber o seguinte, ó. O ponto já vai ser diferente. Ó. Veja que aqui eu peguei o ponto 6 e 12. Né? Agora eu vou trabalhar com que ponto agora, para pegar o coeficiente angular? Ó, aqui eu já tenho 0 e 0. O 0 e 0 continua. Agora vai mudar o ponto. Né? Quem é o ponto agora que eu vou usar? Nessa mesma formulazinha. E vocês vão perceber que vai ter variação.
16 e 4. No caso, 4 do x e 16. 4 e 16, tá bom? Primeiro o 4, depois o 16, que é o x e y. Então, ó, vamos entender, ó. Agora teremos um deslocamento da trajetória B, que é essa reta, vamos deslocar ela para cima, né? Para interceptar a trajetória A no ponto 4 e 16, que é a questão, lembra que o que a questão está dizendo, né? O planejamento é que eles sejam lançados juntos com o objetivo de o projétil B, atenção aqui, ó, interceptar o A, quando esse, ó, o ponto-chave da questão, ó, quando esse alcançar sua altura máxima, certo? Então, olha, onde é a altura máxima da parábola? É o ponto, ó, 4 e 16, é quando ela atinge 16 metros. Então, com certeza vai passar a ter um novo coeficiente angular. E você já pode estar pensando aí, né, o que é que vai acontecer, né? É um cálculo simples, né? Rápido, você vai usar o 0 e 0. Então, veja só, você vai usar novamente o 4 e 16 e o 0 e 0. Então, 16 menos 0, 16, 4 menos 0, 4. Olha o que aconteceu, gente, ó. Com certeza muda, né, o coeficiente, porque se o coeficiente é angular, gente, angular tem a ver com ângulo, né? O ângulo da reta. Então, significa que aí, se ele vai subir aqui, o ângulo vai aumentar. Então, o coeficiente angular também. Então, qual a conclusão que a gente chega? Ó, de m igual a 2 passou para m igual a 4. Então, a conclusão é o quê? Teve um aumento aqui, ó, de 2 unidades. Aumento de 2 unidades. Todo mundo entendeu a questão agora? Sim. Tranquilo, né? Entendeu não, Cleane? Não, pessoal, aqui, pelo que eu vi aqui, o cálculo em si, esses dois cálculos é bem conhecido, né? Agora, sim, é a interpretação, né? O que eu quero que vocês tenham mais atenção nesse sentido, de ler a questão e interpretar. Ou seja, o que é que a questão está pedindo? Ele está pedindo aqui a variação do coeficiente angular. Vai ter uma mudança, né? Qual a condição? Essa reta, ela tem que interceptar a parábola no ponto mais alto. Ela está interceptando um ponto mais baixo, 6 e 12. Então, ela quer que esse projeto intercepte a parábola, só que mais acima, entendeu? Ó, por isso que eu botei essa linha pontilhada. Então, quando ela intercepta no ponto mais acima, o seu coeficiente angular vai mudar, né? Passando a ser 2 unidades. Então, lembrando, como é que eu calculo o coeficiente linear? O angular, você vai fazer a variação de y sobre a variação de x, tá bom? Tá certo? Aí o seguinte, eu tenho a questão do cálculo. O cálculo aqui, você faz a variação, 12 menos 0, né, ó, 12, vai olhar para o eixo y. No primeiro modo, ó, 12 menos 0, 12, 6 menos 0, olha para o eixo y aqui, ó, 6 menos 0, então vai ficar 12 sobre 6. Né? Aí, na segunda situação, você vai usar o segundo ponto, que é onde ele quer que a reta toque na parábola num ponto mais alto, né, no ponto 4 e 16. Então, eu vou ter 16 menos 0. Agora, ó, 16 aqui em cima, menos 0, 16. Aí, no eixo x, 4 menos 0. E coeficiente angular dá 4. Ou seja, de 2 passou para 4, né? 4 menos 2 dá 2, então aumentou. Então, veja que passou de 2 para 4. Aumentou 2 unidades. Então, a gente vai encontrar isso na letra C. Né? Ficou claro, gente, aí? Deu para entender? Cleane, entendeu agora? Ficou alguma dúvida específica aí? É verdade, Jéssica. A gente tem que ler com atenção, porque assim, você grande, né? A pergunta, teoricamente, você vê. Mas você vê, tentar, Jéssica, ver onde é o ponto-chave, né? Que o ponto-chave da questão é esse aqui, ó, né? Esse segundo tópico, ó. O planejamento é que eles sejam lançados juntos, com o objetivo de o projeto B interceptar A quando esse alcançar sua altura máxima. Ou seja, quando essa parábola atinge sua altura máxima, que é aqui no 16. Então, essa reta
quer que desloque aqui para esse ponto aqui, ó, 4,16. Tá bom? Vamos lá, para a próxima, né? Pronto, mais ou menos ó, parecido aí com a primeira questão. A questão, Jefferson, é você tentar resumir o máximo possível, né? Os cálculos. Quando você tem a possibilidade de usar. Pronto, ó, como foi comentado aqui, você pode usar aquela fórmula lá substituindo os valores, né? Para achar uma equação. Então, para ganhar tempo, você pode usar essa questão do coeficiente angular, né? Ele fala em coeficiente angular, então, numa reta, você lembrar que o m é o quê? Variação de y sobre variação de x. Você sabendo disso, você já economiza muito tempo, né? Em ter que substituir, né? Pela substituição também dá certo, sistema de equação. Tá bom? Olha esse daqui, gente, ó. Interessante aqui também, ó. É um gráfico. Vamos ver inicialmente essa reta, ou essa reta aqui é crescente ou decrescente. Vamos logo analisar aqui, antes da gente interpretar a questão, antes de pensar nos cálculos, vamos interpretar, gente. A ideia nossa aqui é primeiro interpretar a questão, fazer com que vocês entendam a questão, tá bom? Essa reta é crescente ou decrescente? Nesse gráfico. Ela parte aqui, ó, desse 30. Decrescente? Né? Como é? Crescente? Decrescente? Decrescente. Decrescente. Olha da esquerda para a direita, tá vendo? Ele sai do 30. Vamos olhar para o eixo Y, ó. Ele sai do 30, né? Ele sai do 30, o ponto inicial dele é 30% e vai, o ponto final dele 10%. Então, tá diminuindo, né? Então, até pelos valores, né? Como já tem os valores, já dá para saber que ela é decrescente, né? Tá bom? Vamos lá, o que é que diz a questão, gente? Muita atenção. Outra curiosidade aqui, interessante, é você ver que toda reta, toda origem no plano cartesiano, ela começa do zero, né? Vocês lembram, né? Começa do zero. Mas vocês têm que ver com atenção aqui, ó. Essa está começando do 1. Tá percebendo aqui? Começa do 1. Geralmente nós estamos acostumados a colocar zero, né? Começar do zero, que é a origem, né? 0 e 0. Mas aqui começa do 1, gente. Começa do 1. No caso, o 1 e o 5, né? 1 e 5. Esse pontinho aqui é o 1, viu? X é igual a 1. De início, para a gente entender o gráfico, tá bom? Vamos lá. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. Então, tem que haver um racionamento de água, uma economia, né? O nível de água... Então, o que é que está acontecendo no gráfico? Agora sim, ó, aqui ele vai comentar sobre o gráfico, ó. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Então, esse gráfico aqui está dizendo a porcentagem com relação à capacidade máxima desse reservatório, né? Então, suponha que essa tendência linear, observada no monitoramento, se prolongue pelos próximos meses. Nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o 6º mês para que o reservatório atinja o nível 0 de sua capacidade? Então, qual é o tempo aqui que vai levar, depois do 6º mês, para poder esse reservatório secar, para atingir o nível 0? Vamos pensar aqui, ó. No primeiro mês, está com quanto por cento da capacidade? Vamos lá, vamos estudar o gráfico. No primeiro mês, quanto por cento da capacidade? Pode falar. 30%? Pronto, ele começa com 30%, né? Muito bem, ó. No segundo mês aqui, veja que já diminui, né? Está aproximadamente 26%, né? 27% e vai diminuindo. Terceiro mês, ó, vai diminuindo a cada momento, ó. Vai, chega. Olha o que é que acontece no 6º mês, ó. No 6º mês, só tem 10% da capacidade do reservatório. Então, esse reservatório está secando, né? E a tendência dele, com o passar do tempo, é chegar a 0, né?
chegar a zero. Certo? Então, a gente vai entender o seguinte, ó, que quando esse gráfico, né, ele chegar aqui em zero, significa que ele vai estar seco, né, o reservatório. Certo? Então, primeiramente, o que é que eu devo pensar aqui, gente? Nesse sentido aqui. Tanto de coeficiente linear, como coeficiente angular. Vamos tentar resolver pela a forma. Vamos pensar na equação da reta, né? É uma função do primeiro grau, mas tanto faz eu dizer função do primeiro grau como a equação da reta. A ideia é descobrir coeficiente angular e linear para a gente trabalhar essa equação. Tá certo? Então, vamos lá. Ó. Vamos considerar os dois pontos. Aí, gente, já não é mais zero, né? 1 e 30. Tá percebendo aqui, ó? O 1, que é o ponto X, certo? Que é o tempo, que é o mês. E 30, que é a porcentagem da capacidade. Estão entendendo, gente, até o momento aí a questão? Tá tranquilo? Sim. Então, vamos pegar esse 1 e 30, vamos pegar dois pontos. Né? 1 e 30, circulei aqui, ó, começa do 1. 1 e 30. Eu coloquei um aqui só para mostrar a vocês que ele não começa do 0, começa do 1, né? E o 6 e 10. Vendo aqui, ó, 6 e 10. Na verdade, gente, esse ponto seria deslocado, ele até seria mais acima, né? Deixa eu só um momento aqui. Esse ponto deveria, ele tem que ficar acima aqui desse gráfico. Ok, vamos lá. Bom, então, o que é que acontece, ó? Eu vou ter aí 1 e 30 e 6 e 10. Vamos calcular o coeficiente, M e N. Aí vocês vão precisar, né, do coeficiente angular. Vamos lá, se eu pegar o ponto, né, a variação, vamos pegar aqui a variação, ó. Vamos pegar a variação de Y, variação de X. Lembra lá, o ponto final menos inicial. O final aqui é 10, né, no Y. O inicial é 30. Então, ficou o quê? 10 menos 30. Só você olhar, ó, subtraindo Y com Y, X com X, ó. 6 menos 1. Então, significa o quê? O nosso coeficiente angular vai ser o menos 4. E aqui eu já não posso dizer, gente, que o coeficiente linear vai ser 0, né? Porque, na verdade, ele não começa do 0. Né? Ele começa do 1. Né? O ponto aqui começa do 1. Né? E o que é que nós vamos entender aqui, ó? Nesse sentido aí. Mas só são 4 questões, Luana, viu? 4 questões aqui. Verdade, para você ver o trabalho que dá, viu? Preparar essas aulas, viu, gente? Muito trabalho. Pensa aí. Vamos lá, o M igual a menos 4. Né? Então, o que é que significa? Ó, vamos pensar aqui, ó. Agora podemos utilizar o ponto 6 e 10 na equação da reta y igual a mx mais n para encontrar o coeficiente linear n, né? Porque nós já temos aqui o m, né? Aí vamos pegar aqui, vamos escolher o 6 e o 10, né? Vamos escolher aqui o 6 e o 10. Ok, então, já está calculando aí, né? Vamos ver, ó. Então, no lugar no y, vou colocar o 10, né? Peguei esse ponto, certo? Só para a gente achar o valor de n. Então, o y aqui é 10, x é 6. Então, vamos lá. Olhe bem para a fórmula. 10 igual a m, nosso m aqui é menos 4, vezes x, ó, x é 6, né, mais n. Então, 10 igual a menos 24 mais n, fazendo a mudança, né, de sinais aqui, organizando a equação, n igual a 10 mais 24. Então, n é igual a 34. Certo? Então, vamos entender. Achamos o valor de m e achamos o valor de n. n igual a 34. Então, como é que fica a nossa equação? Ó?
Se eu preciso do valor de M e do valor de N, então o Y vai ficar igual a menos 4x, ó, mais 34, certo? Até aqui nós montamos a nossa equação. Deu para entender, gente, mais ou menos aqui a ideia? Sim. Montar a equação. Agora vamos voltar. O que é que ele pede aí, gente, no problema? Né? Vamos lá. Vamos para o segundo ponto. Ó. Nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o sexto mês para que o reservatório atinja o nível zero de sua capacidade? A reta Y, gente, ele vai marcar o nível. Né? Então, quando é que ele vai alcançar o nível zero? A função. Quando é que ele alcança o nível zero? É quando o valor de quem for zero. Olha aí. Pensa aí. X. Eu já estou definindo, né? Ó, X aqui é o mês. E Y é a porcentagem. Entendendo aqui no gráfico? Então, pensa aqui, ó. Se eu substituir Y por zero, eu vou achar um certo valor para X. Tá bom? Eu vou ter que achar um certo valor para X. Então, como é que eu poderia organizar isso? Ó, para o reservatório atingir o nível zero, é preciso encontrar o valor de X quando o Y for zero. Então, atenção aqui, tá a ideia aqui, ó. Sempre quando falar na questão assim, né, atingir esse nível zero ou zerar, alguma coisa do tipo, você vai considerar o Y igual a zero. Nós já temos que a equação é essa, né? Y igual a menos 4x mais 34. Então, o que é que eu faço? Ó, no lugar do Y, eu coloquei zero. E agora eu vou encontrar o valor de X. Por quê? Ele quer saber o tempo aqui em que esse reservatório vai secar. Agora sim, a partir daqui eu consigo identificar. Entenderam aí até o momento? Então, veja. Pronto, Cleandro. Deu 8. Vamos lá, vamos conferir. Ó, então ficou o seguinte, ó, 4x, vamos passar esse menos 4x para o primeiro membro, né? E o zero some, né? 4x igual a 34. Então, x igual a 34 dividido por 4. 34 dividido por 4, gente, olha quanto é que dá, ó. 8,5. 8,5. Vamos interpretar. Chegando até aqui, gente, vamos pensar aqui. E aí eu deixo o raciocínio com vocês. Após o sexto mês, né, de acordo com esse resultado que nós chegamos, após o sexto mês, depois de quanto tempo esse reservatório vai secar? Pensa aí, olhe bem para as alternativas. Olhe para o resultado, 8,5. O que é que significa esse 8,5? Bora pensar? E aí eu deixo com vocês um raciocínio. Como é que eu faço? Estamos com a questão praticamente resolvida aí, né? Isso, Glenn. 8,5. Por quê? 8,5 menos 6. Por que eu tenho que subtrair de 6? Veja aqui, gente, que a questão ela já diz, ó, após o sexto mês. Entenda que ele vai levar o seguinte, ó, vai levar 8 meses, ó, 8 meses e meio para secar esse reservatório. Como ele já está no sexto mês, gente, sexto mês, né, eu vou contar ele a partir do sexto mês. Então, se é 8 meses e meio, então significa que 8,5 menos 6. Então, dá 2,5. O que significa isso, 2,5? De acordo com as alternativas. E aí tá bem claro, né? 2,5. É o tempo para que o reservatório atinja o nível zero de sua capacidade. Exatamente. Então, isso significa 2 meses e meio, né? E aí, a gente chega ao resultado. Aliás, gente, perdão, é 2 meses e meio. Mudou aqui, eu esqueci de deslocar, mas 2 meses e meio. Olha aí, parou no 3 meses e meio, só organizar aqui. 2 meses e meio. Tá bom? Ficou compreendido, gente, aí a questão? Sim. Fácil, né? Pronto. Vamos
lá, mais duas questões. Uma questão de função do primeiro grau e a próxima, a outra de função do segundo. Uma de primeiro grau e uma de segundo grau. Tá bom? Vamos lá. Ó. Essa é muito fácil, gente. Essa aí vocês praticamente só uma multiplicaçãozinha e pronto. Vamos ler a questão, gente. Eu costumo cair muito nessas questões. Ó. Função do primeiro grau. Olha aqui as alternativas. Quando você vê as alternativas assim, ó, L de x, F de x, pronto, é questão de função, tá bom? Função do primeiro grau. Se tiver x ao quadrado aqui, por exemplo, é função do segundo grau. Mas, de cara, você já percebe. Olha as alternativas. Vamos dando uma olhada para você já ver qual é o conteúdo, né, que está especificando. E aí vocês vão entender, ó. Vamos lá. Ó. Por muitos anos, o Brasil tem figurado no cenário mundial entre os maiores produtores e exportadores de soja. Entre os anos de 2010 e 2014, houve uma forte tendência de aumento da produtividade. Então, ele está falando sobre produtividade aqui, lucro, né? Já pela alternativa, você já pensa aqui, ó. Porém, um aspecto dificultou esse avanço. O alto custo. Né? Quando você fala aqui em alto custo do imposto, já pensa aqui em um certo gasto, né? Uma coisa que você vai ter que subtrair, né? Um alto custo do imposto ao produtor associado ao baixo preço de venda do produto. Então, o que é que acontece? Olha já, viu, Calma, aqui. Em média, um produtor gastava R$ 1.200 por hectare plantado e vendia por R$ 50 cada saca de 60 quilos. Então, nessa questão da venda aqui, ele vai ter o lucro, né? Mas só que ele tem que tirar a questão dos gastos, que ele vai ter que gastar, né? Ele está dizendo que gasta R$ 1.200 por hectare plantado. E ele vende por R$ 50 cada saca de 60 quilos. Então, ciente desses valores, um produtor pode, em certo ano, determinar uma relação do lucro que obteve em função das sacas de 60 quilos vendidas. Então, já pensa aqui, ó. Já dê uma olhada aqui na alternativa, ó, nas alternativas. Alguns valores que você está percebendo aqui, ó. Supõe que ele plantou, ponto-chave aqui, ó. Supõe que ele plantou 10 hectares de soja em sua propriedade. Né? Veja que ele gasta R$ 1.200 por hectare. Ele plantou 10 hectares de soja em sua propriedade, na qual colheu X sacas de 60 quilos. E todas as sacas foram vendidas. Qual a expressão que determinou o lucro L em função de X obtido por esse produtor nesse ano? E aí, o que é que vocês acham aí? O que é que vocês diriam aí? Hein? Vamos pensar, olhe para os dados da questão. Ó. Então, ele vende aqui cada saca de 50 quilos, aliás, cada saca de 60 quilos por R$ 50. Ó, L aqui é o lucro. Ele vai gastar aqui R$ 1.200 por hectare. Né? Tem a ideia aqui, como a gente pensar aqui? Vamos ver o seguinte, ó. Ó, precisamos entender que o produtor, a partir daqui vocês vão entender, ó, precisamos entender que o produtor ganha R$ 50 por cada quantidade X de saco. Né? Já que ele vende por R$ 50, né? Então vamos dizer que se ele tivesse aqui 3 sacas de 60 quilos, 3, ele ia ganhar 150, né? Vamos dizer assim, R$ 150. Só que ele gasta, né? Ele tem um certo gasto aí. Né? Tem que produzir muito, né? Só que ele gasta R$ 1.200 por hectare. Será que é a letra C? Será que é a letra B? Letra C, letra B. E aí? Vamos entender. Ó, gente, quando ele fala em gasta aqui, gasta já é no sentido de retirada. Já vão pegando essa ideia, né? Outra questão aqui, ó. É R$ 1.200 por hectare. Quantos hectares ele plantou? Quantos hectares na questão? 10. Então, vamos entender aqui, ó. Como foi plantado 10 hectares,
Nós temos aqui que o gasto dele vai ser 1.200 vezes 10, né? Olha quanto é que ele vai ter que gastar, ó. 12 mil reais. Portanto, o lucro pode ser calculado pela função. Qual é o tipo da função? Chegaram aí à conclusão? Sem chute, sem chutar. Olha, gente, ó. Nesse caso, né, ó, 50 reais por cada quantidade X, né? 50 reais aqui já está dizendo, 50 por cada quantidade X. E ele vai gastar 12 mil reais. Gastar significa menos, né? Então, vamos perceber o seguinte, ó. 50x menos 12 mil. Né? E aí você vai encontrar isso na letra B. Né? Só isso. Ó, interessante que ele coloca para você confundir, ó. 50x menos 1.200. Né? Só que não é 1.200. 1.200 é por 1 hectare. Se ele tivesse 1 hectare só, seria a letra A a resposta. Mas ele tem 10 hectares. Aí você tem que multiplicar. Né? 50x menos 12 mil é a correta. Aqui, ó, algo que pode confundir, ó, 50x mais 12 mil. Aqui, né? Deixa eu ver quem foi que colocou. Cleane, né? Ó, inicialmente, no C, né? Cauã, aliás, C, né? Ó, mais, né? Tá a ideia de somar, só que você aqui não soma, diminui, né? 500x, ele tá dizendo que ele ganha 50 reais, né? E não 500. E aqui menos 1.200, você vê que as outras não faz sentido, tá bom? Então, sempre olha essa ideia, né? Quando olhar para as questões, ver as alternativas, perceber que é uma função do primeiro grau, olha que apresenta um formato, então você vai tentar ver os dados da questão e você vê que praticamente não tem cálculo, né? Mas é isso. Ok? Vamos para a nossa última questãozinha aqui. Pronto. Ó, gente, essa daí é a função do segundo grau. Uma questão do Enem de 2018. Bom, agora sim, gente, ó, veja, ó, as alternativas, y em função de x, é x ao quadrado. Quando você vê esse tipo aqui, ó, x ao quadrado, você já sabe que é uma função do segundo grau. Então, vamos ler aqui a questão. Ó. Vou fazer algumas perguntinhas aqui a vocês antes da gente resolver. Ó. Um projétil é lançado por um canhão e atinge o solo a uma distância de 150 metros do ponto de partida. Então, esse canhão está lançando um projétil aqui, chega a 150 metros, a distância onde ele cai aqui. Ele percorre uma trajetória parabólica, ou seja, parábola, e a altura máxima que atinge em relação ao solo é 25 metros, que é justamente esse pontinho preto aqui em cima, gente, ó. A altura maior aqui, a partir daqui ele cai, ele desce, ó. Então, no gráfico você está percebendo, ó, 25 metros, né? Bom, aí é o seguinte, ó, admita um sistema de coordenadas XY, né? Então, como se essa reta aqui, ó, fosse o X, horizontal, vertical Y, em que no eixo vertical Y está representada a altura. Então, tá aqui, a altura 25 metros. E no eixo horizontal X está representada a distância. Então, ambas em metro. Considere que o canhão está no ponto 150 e 0. Né? Então, tá aqui, ó, x é 150, que nesse ponto é 150. E o y dele é 0. E que o projeto atinge o solo no ponto 0 e 0. Então, tá aqui, esse ponto é 0 e 0, no plano XY. A equação da parábola que representa a trajetória descrita pelo projétil é. E aí, gente? Vamos lembrar aqui, ó, lá na equação, lá na função do primeiro grau, você precisava descobrir os coeficientes, né? Que é m e n, ou a e b. Né? Vamos dizer que lá na função do primeiro grau, eu posso ter y igual a a vezes x mais b. Qual a característica da função do segundo grau, gente, aqui? Qual é o comportamento da função do segundo grau? Qual a função do segundo grau? Como é o formato, lembra? No primeiro grau é ax mais b. E aqui, alguém lembra?
vai precisar descobrir A, B e C, nesse formato aí, Cleane, ó. Lembra, ó? A função é y igual a ax ao quadrado, mais b vezes x, mais c. Lembraram aí dessa formulazinha? Função do segundo grau, lá no primeiro ano que vocês estudaram. Função do primeiro grau. Pronto, Cleane, aqui já está colocando aqui c igual a zero. Muito bem, c é igual a zero. Se a gente descobrir quem é A, quem é B e quem é C, gente, a gente descobre qual é essa fórmula aqui, viu? A ideia da questão é descobrir quem é A, B e C. E o C de cara, né? De Bhaskara, sabe? Oi? Bhaskara, não. Bhaskara. Não precisa resolver. Não precisa, Luana, porque a ideia é só descobrir o A, B e C. Usaria Bhaskara aqui se fosse descobrir o valor de X, lembra? Que lá em Bhaskara você vai descobrir quem é X1, X2, lembra? X linha, X2 linhas. Aqui não, aqui você vai usar só o A, B e C. E vai descobrir qual dessas funções aqui. Lembraram dessa função? Lembra agora, né? Y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Eu tenho que descobrir quem é A, B e C. Né? A ideia é encontrar esses valores. Aí pronto, aí eu chego à alternativa correta. Agora vamos pensar aqui, ó. Como o Cleane aqui já mencionou, gente, de cara c é igual a zero. Né? Por quê? Ó, sendo c igual a zero, a parábola, né, vai tocar o ponto y no ponto zero. Né? Então, temos que o valor de C, já temos o valor de C, pois a parábola toca o eixo Y no ponto zero. Então, tá aqui, ó, 0 e 0, ela vai tocar nesse ponto. Então, o que é que eu tenho aqui, ó? C igual a 0. Só falta descobrir quem é A e B. Bom? Outra informação. Vamos agora utilizar o vértice da parábola. Esse vértice vai ser o quê? 75 e 25. Né? Por que é 75, gente? Dá para pensar aqui? O vértice. Esse ponto mais alto aqui, gente, é o vértice da parábola. Né? O ponto mais alto. Metade de 150? Exatamente, Luana. Muito bem, a metade. Porque se ele atinge uma altura máxima, então isso aqui vai ser simétrico, né? A metade aqui, ó. Então, a metade dessa distância, né? Então, no caso, com certeza aí vai ser o 75. Bom, agora vamos lá, vamos lembrar aqui, ó, a altura você já sabe aqui, ó, 25, e vamos trabalhar aqui, gente, usando o vértice, para achar o valor de A e B. O C nós já sabemos que é 0, agora vamos achar o valor de A e B. A gente vai trabalhar só com vértice, né? Não precisa usar a fórmula de Bhaskara. Então, como é que ficaria, ó? Então, tem o que aqui é 150, o 150 e 0. O vértice é 75 e 25. E aí eu pergunto a vocês. Vocês lembram da formulazinha do x do vértice e o y do vértice? A fórmula em que você calcula, né? Quem é o x? O x do vértice já é 75, mas a formulazinha, né? Lembra? Do x do vértice e do y do vértice. Alguém lembra? Lá no primeiro ano? Quando vocês estudaram aí. Se não lembra, vamos lembrar agora. Relembrar. Pode falar aí, né? Se não quiser escrever aqui. Sim ou não? Eu não me lembro, não. Vamos lá. X do vértice. O x é menos b sobre 2a. O x é aqui, né? Ó, o x nesse ponto. O x aqui é 75, tá bom? Mas ele é menos b sobre 2a. Estão lembrados disso aqui? E o y do vértice? Menos b sobre... E o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Lembram disso? Já viram em alguma situação? Em algum momento da vida de vocês? X do vértice e o y do vértice, que é justamente esse ponto aqui, viu, gente, na parábola. Pronto, a gente vai usar isso aqui, gente. Ó, lembra que eu já tenho o x do vértice, que é 75, e o y do vértice, que é 25. Agora eu vou utilizar isso aí para achar o valor de A e B. E a gente matar a questão. Vamos lá, ó. Se aqui é o x do vértice, no lugar do x eu coloco 75. Bom, aqui eu faço o quê, ó?
meios por extremos. Como é que fica meios por extremos? Menos B, aqui é como se fosse 1, menos B vezes 1, igual a 75 vezes 2A. 75 vezes 2A vai ser igual a 150A. Então, significa o quê? O B aqui muda de sinal, porque quando eu multiplico por menos 1, para deixar só o valor de B, troca, né? Então, aqui do outro lado fica negativo. Então, tem esse valor de B. B, por enquanto, é esse valor. Entenderam até aí, gente? Sim. Fácil, né? Agora, vamos aqui, ó. Vamos agora para o Y do vértice. O Y do vértice é 25. Igual, vamos seguir a fórmula, ó, menos delta, menos, ó, você está vendo antes do parênteses. O delta, vocês lembram que é B ao quadrado menos 4AC. Né? E aqui eu não vou precisar resolver Bhaskara aqui, né? Eu só estou colocando o valor de delta. Tá bom? Sobre 4A. Mas perceba o seguinte, gente. Esse C, o que é que vai acontecer? Será que nós já temos o valor de C? O que é que vai acontecer aqui? Pensa aí. Se esse C aqui vale 0, lembra lá que o C vale 0? O que é que vai acontecer com essa expressão aí? Então, olha que legal, ó. Isso aqui vai anular, gente, né? Tudo isso aqui vai anular. Por quê? Vai ficar tudo 0, ó. Vai ficar B ao quadrado menos 0. Certo? Vai ficar só aqui o B ao quadrado. Então, vai ficar mais ou menos isso, ó. Menos por mais dá menos, ó. Certo? Aqui, ó. Em parênteses, jogo de sinal. B ao quadrado é positivo. Só que tem um menos antes, ó. Menos B ao quadrado igual. Como isso aqui desaparece, ó. Menos 4AC desaparece, porque o C é 0. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. E aqui vai ficar 25 vezes 4A. Ó, 25 vezes 4A vai dar 100 vezes A. Aqui, ó. Trocando o sinal, fica B ao quadrado. B ao quadrado igual a menos 100A. Então, por enquanto, nós temos esses dados aqui. Então, vamos montar aqui um sistema, ó. Até o momento, nós temos que B ao quadrado é menos 100A e B, só o B é menos 150A. Compreenderam, gente, até aqui? Alguma pergunta aí? Não. Fácil, né? Agora vamos lá, lembrem, nós já temos aqui o B ao quadrado, né? E o que é que facilita aqui para a gente? Ó, aqui a gente poderia substituir, certo? Isolar o A e substituir. Poderia aqui multiplicar, né? Certo? Ficaria mais complicado, né? Mas aqui, se você dividir aqui, já sai o valor de B. Aí, rapaz, calma aí, fazendo os cálculos aí, paciência aí, né, calma, mas dá certo assim também. Muito bem, calma, já adiantou aqui, trabalhou mais, viu, trabalhou mais, mas chegou o resultado, viu? Mas vamos lá, gente, ó, muito bem, calma, parabéns. Ó, então é o seguinte, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, facilitar aqui, ó, dividindo a primeira linha pela segunda linha. A primeira linha é B ao quadrado menos 100A. A segunda linha é B igual a menos 150A. O que é que eu faço quando eu dividir? Ó, então fica o quê? Ó? B ao quadrado sobre B igual a menos 100A sobre menos 150A. Entendeu aqui? A divisão. Coloca em forma de fração. Né? Certo? Aí já vejam o seguinte, ó. Eu tenho A sobre A e aqui eu tenho um 0, ó. Eu posso cancelar, tá vendo? Ó? 0 com 0 embaixo. O A em cima com A embaixo, da mesma forma, ó. Já cancela isso aqui. Entendeu aqui até o momento? B ao quadrado sobre B é a mesma coisa. B ao quadrado dividido por B dá quanto? B ao quadrado sobre B. Veja que já sai direto o valor de B. Ó, vamos pensar, ó. B ao quadrado dividido por B vai dar B, né? Ó, porque B vezes B é B ao quadrado. Menos por menos dá mais, lembra disso aqui, para você não confundir, menos por menos dá mais, então fica a fração positiva. Fica 10 sobre 15. Né? Que simplificando aí por 2, aliás, por 5, 10 dividido por 5 dá 2, e 15 dividido por 5 dá 3. Veja aí, gente, já chegamos no valor de B, ó. B é igual a 2
terços. 2 terços. O C é 0. Então, falta só nós descobrirmos aí o valor de A, né? Só descobrindo aqui o valor de A. Então, como é que fica? Ó? Substituindo B na equação. Lembra lá que o valor de B, lá nós tínhamos B igual a menos 150A. Então, o que é que eu faço? Ó, vou pegar esse 2 sobre 3 e substituir no lugar de B. Então, perceba aí que 2 sobre 3 é igual a menos 150A. Né? Certo? Então, essa questão aqui, Luana, nessa questão, ela envolve aqui alguns cálculos, né? Tem questões realmente que tem, né, esse desenvolvimento do cálculo. Agora, sempre busca ver uma forma de o cálculo, reduzir esse cálculo, né? Então, veja, ó, 2 terços igual a menos 150A. Meios por extremos aqui, ó, então vou multiplicar 3 vezes menos 150, dá menos 450A, igual a 2. Então, olha só, gente, ó, colocando aqui os sinais, 450A igual a menos 2. E o A ficou igual a menos 2 sobre 450. Então, chegando aqui, ó, simplificando por 2, né, ó, 2 por 2 dá 1, 450 por 2 dá 225. Pronto, então chegamos aqui ao nosso resultado aqui do valor de A. Agora sim, ó, nós já temos A, B e C, ó. Então, vamos conferir, ó. O nosso A deu menos 1 sobre 25, o B deu 2 terços, e C igual a 0. Bom, até o momento aqui, gente, tranquilo. Descobrimos o valor de A, B e C. Né? Estamos quase lá, né? O que é que a gente tem que fazer agora? Vamos relembrar, ó. Y igual a x ao quadrado, mais bx, mais c. Então, vamos pensar, ó. Y é igual a menos, o valor de A. O valor de A é quanto? Ó, menos 1 sobre 25. Como é que vai ser menos 1, então não precisa colocar, ó, geralmente fica assim, ó, representa menos 1, né? Então, menos x ao quadrado sobre 225. Mais o valor de B é 2 terços. 2 terços x. Mais C igual a 0. C igual a 0, então não tem necessidade de colocar, ó. Mas percebam, gente, que eu não tenho essa resposta. Então, significa o quê, ó? Que a gente tira o MMC, né? O mínimo múltiplo comum de 225 e 3, que vai ser o próprio 225. Então, ó, o MMC de 225 e 3 vai ser 225. Então, faço isso, ó. 225, aqui embaixo do Y é como se fosse 1. 225 por 1 dá 225. 225 vezes Y, 225Y. Igual, aí eu pego aqui, ó, 225 dividido por 225 dá 1. Então, fica 1 vezes menos x ao quadrado, que dá menos x ao quadrado. 225 por 3 vai dar 75. Aí, 75 vezes 2 vai dar 150. Feito isso, como eu tirei o MMC de tudo, não trabalhei em todas essas partes aqui, ó, em toda a função, então eu posso eliminar 225. E aí sim, ó, 225y igual a menos x ao quadrado mais 150. Então, organizando, ó, para ficar de acordo com a alternativa, é só trocar, ó, 225y igual a 150 menos x ao quadrado. E, finalmente, nós chegamos ao resultado, ó, letra E. Então, essa é a função dessa parábola, né, gente? Maravilhoso, né, gente, aqui? Tranquilo demais, né? Pois é, gente. Então, essa é a questão. Alguma pergunta aí? Agora, gente, ó, só a gente lembrando aqui, a gente vê esse tipo de questão geralmente tem questões desse tipo que fazem a diferença no sentido do cálculo, né? De você ter esses conhecimentos do cálculo.